Tem gente que não tem dinheiro e reclama o tempo todo, e tem gente que tem dinheiro. Será que existe uma diferença entre essas duas pessoas? E sim, existe uma diferença. A diferença é que essas pessoas que têm dinheiro, elas entendem pelo menos algumas das regras do dinheiro. E no vídeo de hoje eu levantei 12 regras do dinheiro que eu considero que são fundamentais e que não só são consideradas por mim de uma forma filosófica, mas sim porque eu apliquei isso na prática e porque eu vivenciei milhares de pessoas, dentre elas alguns bilionários, aplicando essas leis na vida delas e elas tiveram resultado. E por isso eu estou aqui para compartilhar 12 lições do dinheiro para vocês. Primos e primas, antes de começar o vídeo, eu peço encarecidamente para você clicar nesse botão aqui embaixo, que é o botão do curtir. Clica nesse botãozinho maravilhoso e me ajude a apoiar o canal. A primeira regra do dinheiro é que o dinheiro ele nunca é um fim, ele é um meio. Então você vê um monte de gente falando assim, ai, eu não vejo a hora de eu ter muito dinheiro, de eu ficar milionário para eu poder parar de trabalhar. Né? E geralmente você pode ver que essas pessoas não são as pessoas que atingem a liberdade financeira. Geralmente as pessoas que têm muito dinheiro são aquelas que mais gostam de trabalhar ou de fazer o que elas fazem. Eu, Thiago, se meu objetivo de fazer tudo que eu faço fosse só ter mais dinheiro, talvez eu não tivesse atingido o patrimônio que eu construí. Agora, o dinheiro ele serve para você realizar outras coisas, né? O Carlos Wizard já dizia que o dinheiro ele gera facilidade e não felicidade. Então, com o dinheiro eu posso comprar segurança para mim, eu posso comprar educação, eu posso comprar saúde, eu posso comprar vários sonhos e viagens para minha família. Então o dinheiro ele nunca é um fim, porque um dia que você morrer, o dinheiro ele fica aí. Entendeu? Você vai, o dinheiro fica. Então, o dinheiro não é causa, é consequência. E essa é a primeira regra do dinheiro. A segunda regra do dinheiro é uma regra que eu puxei do Warren Buffett e que faz sentido, que é nunca perca dinheiro. O que ele quis dizer com isso? É impossível, né, você nunca perder dinheiro, mas o conceito é importante. Então, se você investe R$100 e você perde 50% do seu patrimônio, agora você tem R$50. Só que se o seu dinheiro ele volta para os R$100, ele rendeu 100%. Então, quanto mais você perde, mais difícil é você recuperar. Então, matematicamente falando, é melhor você perder menos dinheiro nas crises do que você acompanhar o mercado nas altas. Então, toma muito cuidado com isso. Por isso que o Warren Buffett tem duas regras importantes. A primeira é nunca perca dinheiro e a segunda é nunca esqueça a primeira regra. Então tem gente que se expõe ao risco da ruína. Tem gente que pega todo o seu capital e entra numa pirâmide financeira sabendo que é uma pirâmide, mas pensa assim, cara, mas e se der tempo de eu ganhar meu dinheiro rápido aqui eu sair antes de quebrar? Isso daqui não faz sentido. Nunca perca dinheiro. Por isso que tem uma carteira diversificada, não coloque tudo em um único lugar, não se exponha ao risco da ruína, que isso daqui não costuma fazer sentido. O jogo dos investimentos é um jogo de longo prazo, é um jogo de vida e não um jogo que termina amanhã. É o conceito do Simon Sinek de jogos finitos contra jogos infinitos. A terceira regra é uma regra que eu aprendi na prática, não é? Porque, e vivendo, skin the game, porque todas as vezes que eu já errei com meu dinheiro na vida, eu feri um desses três princípios: ganância, medo e impaciência. E tem uma história de uma empresa chamada Mundial, em 2011. Né? No dia 1/3 de 2011, essas ações fecharam no preço de R$29. Um mês depois, as ações estavam com o preço de R$ 47,20, uma alta de 62,76%. E no dia 19/7, as ações de Mundial estavam cotadas a R$ 841,20, uma valorização de mais de 2.800%. E eu lembro de olhar para a tela, olhar para o gráfico dia após dia, e essa ação subir 15% no dia, 10% no outro dia, 20% no outro dia, e você pensar assim, caraca, será que não vai parar de subir? Poxa, quer saber? Eu vou colocar um dinheiro aí. Né? Dá vontade de colocar o dinheiro, porque todo dia subia 20%. E você pensava, cara, em algum momento vai cair. Mas e se eu ganhar 20% em um dia do meu patrimônio? Então, as pessoas começaram a pensar nisso. E as pessoas começaram a se deixar levar pela ganância. E muita gente comprou nessa alta. Porque tem um gatilho que atira na nossa mente, que é o gatilho da perda, né? A gente odeia perder. E principalmente perder a chance de ganhar muito dinheiro. Então, a pior coisa que tem
é outras pessoas ganharem muito dinheiro e não você. E esse sentimento fez muita gente entrar no mercado e se expor a mundial, mesmo sem saber o que estava acontecendo e mesmo esquecendo que ela era uma empresa que vendia alicate. Se você já estava no mercado nessa época, deixa um comentário aqui para eu saber se você passou pela mesma coisa que eu. Pra você ter uma noção, antes do boom, mundial tinha 10 negociações por dia. E durante o boom, ela tinha 5.000 negociações por dia. E sabe o que aconteceu? Em um mês, as ações foram de R$ 841,20 para R$ 82,80. Uma queda de 90%. E obviamente continuou caindo muito mais depois. E aí mais tarde foi revelado, claro, o motivo de toda essa alta, que foi fraude. Ou seja, não existe sucesso instantâneo. Todo sucesso que vem do dia para a noite pode subir da noite para o dia também. Quarta regra do dinheiro. As pessoas ensinam pra gente uma fórmula errada ao longo da vida. As pessoas ensinam que receita menos despesa igual a poupança. Pega o quanto você ganha, tira o quanto você gasta, o que sobrar você investe. Mas na verdade é receita menos poupança igual a despesa. Se pague primeiro. Você tem conta de luz, você tem conta de telefone, você tem conta de um monte de coisa. Você tem que ter também a sua conta de liberdade financeira ou sua conta de aposentadoria. Se você não pagar em algum momento, você não vai ter. Não é? Então o que eu sempre digo é, não deixe para investir o que sobra depois de gastar. Deixe para gastar o que sobra depois de investir. A quinta regra é uma regra que eu vejo infelizmente muito brasileiro não entendendo ela. A quinta regra é a de que o dinheiro não é a raiz de todo mal. Então você olha para muitas pessoas e essas pessoas abominam todo mundo que é rico, não é? Então elas falam, essa pessoa é rica, é ladrão, essa pessoa é rica, ela é mentirosa. Geralmente a gente vê muitas pessoas associando esse tipo de coisa. Só que o que elas não entendem é que o dinheiro não corrompe as pessoas. A gente acha que quando alguém é pobre e essa pessoa ganha muito dinheiro, essa pessoa se corrompe. Mas não. Quando essa pessoa ganha muito dinheiro, ela ganha poder. E quando ela ganha poder, ela faz o que de fato ela sempre quis fazer. Então o dinheiro potencializa quem essa pessoa já é. O dinheiro não faz você se transformar em uma outra pessoa. É isso que as pessoas não entendem. Mas é que às vezes a gente olha para uma pessoa que era tão do bem, entre aspas, não é? E aí ganha dinheiro e começa a fazer maldade. E essa pessoa aqui, na verdade, sempre quis fazer maldade. Mas ela nunca teve poder para fazer isso. Então o dinheiro te permite fazer coisas boas. O dinheiro te permite doar, o dinheiro te permite ensinar, o dinheiro te permite fazer o que você faz porque você gosta, não por obrigação, e aí você faz melhor e ajuda outras pessoas. Então o dinheiro potencializa quem você realmente é. A sexta regra, ela parece óbvia, ela é óbvia, mas na prática as pessoas não fazem. Então a regra é, se você não tem dinheiro, não use dinheiro. É simples assim. Eu aprendi, quando eu estava conversando com o Kiyosaki, que você não deve antecipar seus sonhos. Então as pessoas vão lá, não tem dinheiro, compram um carro em 60 vezes. Aí pagam juros. Não tem dinheiro, vão lá e compram uma viagem em 12 meses. Voltam da viagem, tem mais 11 parcelas para pagar. Não tem dinheiro, parcelam um iPhone em 24 vezes. E assim segue sucessivamente. E a regra é tão simples, Não tem, não use. Mas as pessoas querem antecipar o sonho e toda vez que você antecipa o sonho, seu maior problema não é a taxa de juros que você paga, é o seu futuro que você acaba abrindo mão. Porque só 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Mas como você sabe, a gente prefere muitas vezes parecer ser rico e ter uma fotinha legal no Instagram do que ser rico de verdade, depois de se sacrificar por alguns anos, parecer um pouco mais humilde. Então são escolhas, Todos nós somos livres para escolher o que a gente quiser, mas a gente é sempre escravo da consequência das nossas escolhas. Então, escolha bem. A sétima regra é a regra que o Rick Chester me ensinou. Ele fala muito sobre a lei da semeadora, O que isso daqui significa? Significa que se você planta, você pode colher. Mas se você não planta, você não vai colher nada. E com o dinheiro é a mesma forma. A gente precisa achar formas de plantar, de investir, de crescer, de criar, para que a gente possa receber resultado e dinheiro com o passar do tempo. Mas se a gente não faz nada para isso acontecer, é claro que isso daqui não vai acontecer. Então não adianta a gente ficar reclamando das coisas se a gente não fez algo antes. As pessoas, elas sempre querem o resultado antes de pagar o preço. Só que a lei da vida não admite que isso daqui seja invertido. Não é? Porque primeiro a gente paga o preço, depois a gente colhe. Então quando a gente quer comer um brigadeiro antes de fazer a dieta, a gente está errado, porque não vai dar certo. A gente acaba nos enganando. Quando a gente quer colher uma vida bela e livre, podendo fazer tudo o que a gente quiser na vida, a gente, se viver isso antes de plantar,
a gente está ferrado, a gente vai acabar sendo pobre pro resto da vida. Então a gente primeiro planta, depois a gente colhe. Todo mundo, sem exceção, colhe o que planta. E quem planta absolutamente nada, colhe absolutamente nada. A oitava regra é a regra do comece agora. Vamos pensar no exemplo, você tem a Maria e o João. A Maria, ela começa a investir aos 19 anos de idade e ela investe dos 19 anos de idade até os 26. Ela investe R$2.000 por ano. E dos 26 até os 65, ela não investe um centavo. Já o João, dos 19 aos 26, ele não investe um centavo e dos 26 aos 65, ele investe R$2.000 por ano. A Maria vai ter investido durante 8 anos e o João vai ter investido durante 40 anos esse dinheiro. Se ambos investirem a mesma taxa, uma taxa de 10%, quem vai ter mais? Primeira pergunta, quem investiu mais dinheiro? Quem desprendeu mais dinheiro do seu bolso? O João. O João fez isso durante 40 anos. Mas quem vai ter mais dinheiro no futuro? A Maria. Porque a Maria teve muito mais tempo dos juros compostos. A Maria vai ter quase 1 milhão e o João vai ter um pouco menos de 1 milhão. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Começa agora, pense no longo prazo, o maior arrependimento do investidor é não ter começado mais cedo, então não deixe de começar agora, porque o dinheiro que você investe hoje é muito mais relevante do que o dinheiro que você investe amanhã. Pensa que 70% do seu resultado no futuro vem dos primeiros 30% de aportes que você faz. Então, menos dinheiro hoje, mais dinheiro amanhã. Se você demorar muito, você vai ter muito menos resultado. A nona regra é o foco nos aportes. Foco nos aportes, pensamento de longo prazo e disciplina. Não esqueça que se você começar investindo R$1.000 e você investir R$100 por mês, as pessoas às vezes pensam que eu não vou começar a investir mensalmente porque é muito pouquinho, melhor ir juntando. Às vezes faz sentido, mas na maioria das vezes não. Porque se você fizer isso, os seus aportes vão representar 65% do seu resultado no futuro, só os seus aportes. Então, sempre que você pensa a longo prazo, você tem mais resultado. O problema são aquelas pessoas que pensam, mas eu tenho muito pouco dinheiro, não vou investir. E aí você está cometendo um grande erro e você está se sabotando. Não cometa essa burrada. A disciplina ativa vence a inteligência preguiçosa, sempre. Pensa que a pessoa que é muito disciplinada, se ela está na direção certa, ela vai ganhar de uma pessoa que é super inteligente, mas é muito preguiçosa. Tá? Não tem como isso não acontecer. A 10ª regra é que ganhar dinheiro não é ficar olhando para a bola de cristal. Porque as pessoas elas tentam prever o futuro. E óbvio, quem acerta, colhe muito mais prêmios. Só que prever o futuro é bem difícil, para não dizer que é impossível. Os maiores investidores de todos os tempos, eles sempre falam sobre como é impossível prever o futuro. Nenhum deles, dos grandes, falaram publicamente que é possível prever o futuro. Só que as pessoas que estão começando hoje, elas acham que é. Olha só que engraçado, quem tem dinheiro e quem está muito tempo no mercado acha que é impossível. E quem está começando hoje sem nenhuma experiência, sem nada, acha que é, inclusive, provável, não só possível. Então, a gente não tem que acertar exatamente o futuro. A gente tem que estar preparado para quando ele aparecer, para o cenário que aparecer. A gente tem que estar preparado para isso. É isso que precisa acontecer. Porque quem vive olhando para o futuro através de uma bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. É o que o Ray Dalio já falou e sempre fala. Não dá para a gente ficar tentando prever o futuro, que se você errar a direção, você está ferrado. Mas, obviamente, você tem sempre a sua crença do que vai acontecer, os seus estudos, e para isso você tem que estar preparado e com uma carteira geralmente diversificada. A 11ª regra é que economizar no cafezinho não vai te deixar rico. Eu conheço muita gente rica financeiramente, eu te digo que nenhuma delas ficou rica economizando no cafezinho. Nenhuma delas. Para você ficar rico, você precisa trabalhar 3 engrenagens. Você precisa ganhar mais, você precisa aumentar a sua renda, você precisa gastar bem e investir melhor. Só que economizar no gasto burro é burrice. Não é? Então, se eu cortar meu café, eu vou ficar bravo. É isso que vai acontecer. Obviamente, é diferente de um cenário em que as pessoas estão quebradas, endividadas e fizeram um monte de cagada. Aí você precisa ser extremamente radical. Mas em um cenário normal, a gente não adianta querer enriquecer cortando só essas coisinhas. O que enriquece mesmo são os gastos de alto impacto. Se você gastar muito tempo economizando centavos, você não vai ter tempo de ganhar milhões de reais. Então, por exemplo, eu posso ir no mercado perto de casa e pagar um preço, ou ir no mercado que fica a 5 horas de casa e é mais barato. Cara, eu posso ir até nesse outro mercado e economizar esse dinheiro, mas aí eu vou ter perdido 5 horas da minha vida, toda vez que eu fizer isso. Então, esse tipo de economia é uma economia que faz sentido até um certo patamar. Quando a sua hora começa a valer mais,
isso daqui começa a ficar custoso, vira um custo para você, mas são etapas diferentes da vida. E a 12ª regra é a regra de comprar ativos. Cara, se você gasta o seu dinheiro para comprar só passivos, coisas financiadas, coisas que vão te dar custo mensal, coisas que vão te dar prejuízo, coisas que não vão te dar renda, cara, você provavelmente vai ser pobre pro resto da vida, porque você está fazendo o que um amador faz. Agora, se você comprar ativos, se você pegar seu dinheiro, comprar aplicações que vão te dar rendimentos para você comprar mais aplicações, mais investimentos, mais ativos, coisas que te dão renda, você vai transformar isso daqui numa bola de neve e vai cada vez ter mais dinheiro. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que alguma dessas regras te impactou e te ajudou positivamente. E com certeza tem muita gente que precisa saber dessas regras, ou pelo menos saber de algumas delas. Tem pessoas no Brasil que precisam assistir esse vídeo. Então não deixa de pegar esse vídeo, clica aquele no botãozinho ali de compartilhar ou copia o link e manda no WhatsApp para uma pessoa que precisa ver esse vídeo. Ou quem sabe até no grupo da família, porque todo mundo fica mandando só bom dia, bom dia, bom dia no grupo da família. Manda uma coisa que importa nesse grupo, tá? Então pega o vídeo do primo e manda para essas pessoas que tenho certeza que vai ajudá-las. Muito obrigado, primo. Espero você no nosso próximo vídeo e tchau.